Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a prova do Enem Digital. Aconteceu então nesse final de semana a prova do Enem Digital, o primeiro dia, o primeiro domingo do Enem Digital, e muitas coisas aconteceram que deixaram estudantes preocupados. Então eu vou comentar um pouquinho o que aconteceu, como é que foi esse primeiro dia de prova e vou mostrar para vocês algumas comparações entre o Enem Digital que rolou e o Enem, o chamado tradicional, o Enem impresso, que também já rolou nesse ano de 2021, nesse início de 2021, e algumas das polêmicas que aconteceram. Será que o Enem Digital foi mais fácil? Será que as pessoas levaram vantagens ou não? Vamos discutir um pouquinho isso aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta do Historizando, não se esquece já de dar um like nesse vídeo e de se inscrever nesse querido canal para a gente alcançar mais pessoas. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a prova em si e depois eu falo sobre a história na prova do Enem, tanto no tradicional quanto no digital, caiu mais, caiu menos, que matérias, combinado? Primeiro vamos analisar algumas problemáticas que aconteceram. Nós temos então no ano de 2020, tanto o Enem, chamado de, vou chamar de tradicional para diferenciar, tá? Com relação ao digital. Mas tanto no tradicional quanto no digital, um alto índice de abstenção. O que significa isso? Muitos estudantes não foram fazer a prova. Então, do número de inscritos, total do número de inscritos, se a gente analisa o Enem tradicional, que aconteceu o primeiro domingo, dia 17 de janeiro, mais de 50% dos estudantes não foram fazer a prova. E isso, gente, eu não sei vocês, mas isso é muito grave. Por que é muito grave? Quando a gente tem um número de abstenção médio, por exemplo, uns 10%, 15% no máximo, isso quer dizer uma questão mais do estudante, dos participantes, do que de fato da prova em si, do governo e das dificuldades colocadas ali a partir dessa prova. Agora, quando a gente tem mais de 50%, então mais da metade dos participantes não indo fazer a prova, o erro é de quem? O erro vem de onde? São só dos participantes? Metade deles não foram. E não foram por motivos, por motivações, A gente sabe que a prova do Enem, a data da prova do Enem foi muito discutida. A princípio o governo nem queria adiar, mesmo no meio de uma pandemia. E nós temos inúmeras problemáticas acontecendo. Inclusive, se você quer um vídeo aqui no canal de eu analisando todos os erros que aconteceram, tanto no Enem tradicional quanto no digital, comenta aqui embaixo que eu posso fazer isso, essa linha do tempo de erros que eu já fiz aqui no canal, porque infelizmente o Enem de 2019 também sofreu bastante. Eu até recebi muitos comentários, mas o Enem sempre teve problema. Sim, o Enem sempre teve problema, mas problemas graves como estão acontecendo nos 2 últimos anos, não. E isso não é à toa. Bom, o Enem Digital teve 68% de abstenção. Metade das pessoas já é muito. Agora, quase 70% das pessoas não foram fazer a prova. Isso que eu estou fazendo antes do segundo domingo, o que pode esse número, inclusive, aumentar. E isso é gravíssimo, gravíssimo. A prova do Enem Digital, cerca de 10% dos participantes fizeram, então calcula aqui comigo, não tanto calcula, que eu sou de humanas, mas olha só, 10% já é uma minoria, certo? Da galera que fez o Enem, certo? Agora, desses 10%, 70% não foi fazer essa prova. Então, quem fez essa prova do Enem Digital foi uma minoria da minoria da minoria. Entende o que eu estou te dizendo? Porque é muito pouca gente que realmente compareceu. E não só isso, mas mesmo as pessoas que foram, tiveram problemas, enfrentaram problemas. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, aqui em BH, teve gente que esperou mais de 2 horas para o início da prova. Gente, pensa comigo, você já está numa prova, num formato novo, uma prova importante para você, uma prova de resistência que dura muito tempo, e ainda demora mais de 2 horas para você começar a fazer a prova,
Isso é muito grave, né? Alguns estudantes foram dispensados, né, no Distrito Federal porque os computadores não estavam funcionando, o sistema não estava funcionando. E isso, gente, porque foi 10%. Então o governo teve que se preparar para 10% dessa galera. Imagina querer fazer o Enem digital no Brasil inteiro. O nível de gravidade que isso pode acontecer, né? Porque papel, gente, por mais que tenha alguns problemas, papel é papel. Você não vai mandar a pessoa de volta para casa porque você vai ter a prova lá, entendeu? Agora o computador pode falhar. E aí, vai fazer o quê? No Tocantins também alguns problemas técnicos, no Amapá também. Isso aqui são alguns exemplos, existem vários. Também vi comentários de estudantes que fizeram essa prova. Eu infelizmente não fiz, eu tentei me inscrever, mas como eu disse, só 10%. Então eu não consegui uma vaga do Enem Digital justamente para ter essa experiência, para ver como é que era, né? Eu fiz o tradicional mesmo esse ano. Então, assim, além disso, eu vi muitos estudantes reclamando que você tem aí uma questão com a visão, né? Porque os computadores com certeza não vão ter aqueles filtros de luz e tudo mais, vão ser computadores não de tecnologias tão avançadas, não tem grana para isso, né? Então pensa, você vai ficar 5, 6 horas olhando pro PC direto. Ah, Tati, mas eu já faço isso jogando ou assistindo série. Uma coisa é jogar, assistir série, outra coisa é se concentrar ali para fazer uma questão. E olha que a prova de matemática ainda nem foi, eu quero só ver a galera ali, ó, espremendo o olho e fazendo conta, né? Vamos ver. Então, nós temos esses principais erros aí, claro que podem acontecer mais, lembrando que eu tô gravando esse vídeo antes do segundo domingo. E aí é o seguinte, qual que é, na verdade, uma discussão muito grave com relação ao Enem, além de todos esses erros, e que eu concordo com parte dessa discussão. Analisando a prova do Enem Digital, e aí eu analisei, claro, mais as questões de história, mas eu vi as questões de humanas como um todo, o que a gente percebe? A gente percebe que o Enem Digital, ele teve questões mais curtas, e isso deu a sensação para muitos que olharam a prova de fora, que inclusive eu não vi comentários das pessoas que fizeram a prova se realmente estava muito fácil, muito tranquila, mas quando a gente olha a prova de fora e essa prova tem textos mais curtos, alternativas, gente, tem alternativa que é uma palavra, entendeu? Então olha só, a questão sendo fácil ou difícil, ela sendo mais objetiva, mais curta, mais direta, o que vai acontecer? Você vai gastar menos tempo para fazer a prova, né? Porque se ela for muito difícil mesmo e você cometer um erro, você vai cometer um erro, entre aspas, mais rápido, porque a questão é muito pequena. Você vai ter um tempo de leitura ali, de análise, muito menor do que uma questão ali base do Enem. Então é o seguinte, para mim, um dos erros mais graves está na prova do Enem Digital, basicamente descaracterizar a prova do Enem. Porque eu não reconheci, pelo menos na maioria das questões, a prova do Enem no Enem Digital. Porque essas questões mais diretas, mais curtas, que não tem muitas análises, não tem muitas conexões dentro do texto com a questão, isso para mim descaracteriza o que é de fato a prova do Enem. E aí, qual que é a desvantagem? A desvantagem é que o Enem chamado tradicional não é que foi assim literalmente mais longo e tudo, mas tinham questões mais trabalhadas, enquanto o Enem Digital teve questões mais diretas. E eu trouxe até exemplos para mostrar para vocês. Então, para mim, o problema mais grave é que as pessoas que fizeram o Enem Digital acabaram usufruindo mais do tempo, porque se as questões são menores, mais diretas, por mais que a pessoa erre ou acerte, ela conseguiu ter mais tempo para fazer a prova, porque você leva menos tempo para ler a questão, entende? Esse é o maior problema. Agora, falar que é mais fácil, mais difícil, tem que tomar muito cuidado, depende, para quem? Se for para uma pessoa que realmente estudou e se dedicou às humanas, né, história, geografia, realmente pode ter sido uma prova mais fácil, porque foi mais direta e se a pessoa estudou, já estava lá tudo na cabeça, acertou. Agora, se a pessoa não teve tanto contato, não teve tanta oportunidade, ou estudou, mas teve dificuldade, essa prova sim pode ter sido uma prova difícil. Por quê? Quanto mais direta é a questão, quanto menos informação você tem da questão, mais conhecimento externo é exigido de você,
Dá para entender? Porque se a questão é curta, se a pergunta é curta e direta, e se não tem nenhum texto, uma análise para você fazer, interpretar, né, e aprofundar naquilo, se isso não acontece, você necessariamente precisa ter esse conhecimento externo para fazer a questão. Agora, digamos que você tem um conhecimento, mas não tão aprofundado, e aí vem um texto com uma análise para te ajudar, inclusive, a lembrar de alguns fatos. E aí essa análise pode sim te ajudar a contribuir com o seu acerto. Eu acho que deu para entender, se não deu, comenta aí, mas assim, para mim o mais grave foi isso. Porque o Enem, gente, o critério de avaliação não é só em número de acertos, a gente sabe disso, né? A gente sabe que existe a TRI também, e a TRI segue a mesma régua. Todas as provas seguem a mesma régua, o mesmo parâmetro, tá? Então, assim, vai ter um número X, Y e Z de questões fáceis, médias e difíceis nas duas provas. E se segue o mesmo parâmetro de avaliação, por mais que uma seja considerada, entre aspas, mais fácil, você tem ali o número de questões e, digamos assim, a qualidade delas sendo avaliada também. Não é só o número de acertos. Então, não necessariamente a pessoa que fez o Enem digital vai tirar mais do que a pessoa que fez o Enem tradicional. Eu espero que que vocês tenham entendido isso, porque a escala de comparação, como dizem até mesmo aqui na matéria, é desde 2009 usada a mesma escala, tá? Então, eu vou deixar até mesmo essa matéria aqui, linkada do G1, que tá aqui na tela para vocês, se vocês quiserem ler com mais calma, justamente para você ficar mais tranquilo ou tranquila com relação a esse tipo de avaliação, tá? Mas aí, como eu disse, o nível de injustiça está em questão de tempo. Isso é muita sacanagem e eu concordo com as pessoas que falam que foi mais injusto aí o Enem digital nesse sentido, né, em comparação. E aí nós temos os temas das redações, né? Aqui do Enem tradicional, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, e aqui do digital, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. O que você acha? Eu quero que você comente aqui qual tema você teria mais facilidade para desenvolver uma redação. Lembrando que, por mais que esse aqui seja o tema do Enem digital, as pessoas tiveram as mesmas condições no sentido da redação. Por quê? Teve que escrever na folha também, foi à mão também. Então, tamanho de letra, essas coisas, é tudo a mesma coisa, tá? Número de linhas, tudo é a mesma coisa. Não vai se discernir nesse sentido da redação. Particularmente, Tati, eu preferi o tema do Enem tradicional, a questão das doenças mentais. Eu acho que na hora da prova, né, uma análise, assim, ao meu ver, eu fiz, né, a redação, depois eu posso até fazer um vídeo quando sair o resultado mostrando minha redação para vocês, mas ao meu ver, foi um tema mais tranquilo de se escrever. Por que eu acho isso? Porque eu acredito muito que esse tema aqui seja muito mais amplo e geral do que esse. E para mim, quanto mais amplo, mais geral, para mim, mais fácil você se enrola, entende? Porque é muita coisa para falar em 30 linhas. Aqui não que não seja muita coisa, tá, gente? Mas eu acredito que seja um pouco mais direcionado e mais focado. O que você acha? Quero saber. Muita gente falou que preferiu esse aqui, muita gente falou que preferiu esse, cada um tem seus motivos, quero saber dos seus. Eu fiz mesmo o tradicional e em breve, se vocês quiserem, comenta aqui se vocês querem aí ver os meus resultados na redação. Bom, agora vamos falar da prova de história, né? Eu listei os temas que caíram na prova de história, tanto no tradicional quanto no digital. Observem que tudo em amarelo é a história do Brasil. Seguinte, gente, o primeiro erro muito grave é as pessoas falarem que não caiu história no Enem tradicional. Não é isso. Olha aqui quantas questões caíram. E aqui, ó, mais duas, tá? Então, assim, tiveram questões? Sim, tiveram questões, muitas questões de história. Agora, em comparação com o tal do Enem digital, o que a gente tem aqui? Como a gente tem questões mais diretas, as pessoas reconhecem mais qual que é a história, de geografia e tudo. A interdisciplinaridade, ao meu ver, foi até menor. Teve, por exemplo, aqui, ó,
Eu coloquei aqui, ó, Lisboa, século XVI, junto com geografia, porque teve uma questão de hidrografia, algo assim, parecido, não sei. E teve uma do Leviatã, né, do Hobbes, que aí você pode ter uma interdisciplinariedade maior com a filosofia, que a filosofia também trabalha o Hobbes. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem questões mais em conjunto, interdisciplinares. A gente tem, por exemplo, a terceira revolução industrial envolvendo também questões de geografia. A gente tem assuntos aqui mais voltados para a história geral. Então, por exemplo, questão de antiguidade, caíram 4 questões de antiguidade, aqui não caiu nenhuma, aqui caiu uma questão de cruzadas, né? Não é necessariamente de antiguidade, é mais de Idade Média. Então, a gente tem aqui muito mais essas matérias voltadas para a história geral, mas lembrando de novo, caiu a história do Brasil, ó. A gente tem Brasil colônia com expansão marítima, Revolução Pernambucana, a questão de patrimônio, de historiografia brasileira, do escravismo, do ciclo da borracha e do governo do Fernando Henrique. Então a gente teve questões de história do Brasil, sim. Agora, quando a gente olha para o Enem Digital, são matérias que a gente espera mais da prova do Enem. Mas uma coisa que eu também preciso discutir com vocês é o seguinte. Gente, não é só porque a matéria é preferida do Enem que ela necessariamente tem que estar lá, que ela necessariamente vai aparecer, tá? Toma muito cuidado, porque às vezes vocês se agarram só nos temas que as pessoas falam que mais caem na hora de estudar. E não pode fazer isso. Não pode, entende? Porque e se não cair como não caiu no Enem tradicional, o que você vai fazer se você só focou naquelas matérias? E mesmo que caísse, olha só, aqui caiu, era Vargas, né? Estado Novo, Primeira República, Revolta da Vacina, Segundo Reinado, coisas esperadas, beleza. Mas olha aqui o tanto de outras questões que não foram, né, esperadas. Entende? Questão de patrimônio, questão do Florestan Fernandes, Idade Média, Antigo Regime, período... Entende? Então, assim, você não tem que se apoiar só nas matérias que todo mundo fala que vai cair, entendeu? Mesmo porque, gente, ninguém tem bola de cristal. Nos 2 últimos Enems, as coisas têm mudado bastante. Com esse Enem digital, então, ficou mais confuso ainda em que a gente vai apoiar nas próximas provas. Então, estude, não fica selecionando, eu só vou estudar isso, só vou estudar aquilo. Teve gente que me perguntou depois do Enem, o que eu estudo agora de história, já que não caiu nada disso? Gente, continue estudando história, entende? Continue estudando história, não se apegue a um conteúdo só, porque isso... Por exemplo, você se apega ao Era Vargas, aí caiu uma questão de Era Vargas, ok, caiu uma questão, e o resto, você vai fazer o quê? Tá entendendo? Então, olha só, foram no total, no digital, 18 questões. Aqui eu perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, assim, 19, 20 questões para cada Enem. Se você se apoiar só nas matérias queridinhas, né, que eu falo com vocês que são queridinhas, não quer dizer, não é garantia, vocês vão perder muito ponto com isso, né? Então, estuda história. Vai ser o melhor que você faz. E aí, de novo, vou mostrar algumas questões para vocês. E o que eu quero que vocês saiam desse vídeo sabendo é o seguinte. Para vocês que estão aí falando que foi mais fácil, que o Enem Digital foi mais simples, etc. Gente, foi mais direto. E, de novo, mais direto não significa mais fácil. Vai ser... A prova direta, ela só é mais fácil para quem entende. Então, eu, por exemplo, que entendo da história, como as questões são muito diretas, eu já olhei para a questão em si, já vi o que estava pedindo, já fui para a alternativa certa, porque é muito direto. É uma questão de ou não é, não tem um meio termo, sabe? Isso para quem estudou, para quem se dedicou, é bom, com certeza, mas não quer dizer que vai facilitar a vida de todo mundo ou que vai ser o melhor para todo mundo. E, gente, prova de história, não só a prova, né? A história não é o fato pelo fato, não é você saber coisa X, Y, Z, é você ter uma análise daquilo. Então, ao meu ver, a prova do Enem tradicional, e não tô falando desse Enem sem ser o digital que rolou agora, não, Enem de anos para trás, tem uma riqueza maior justamente por isso, por trabalhar com vocês as questões analíticas e não só uma questão de é ou não é,
sabe? A história não é isso. Mas enfim, não vou ficar aqui mais me alongando, já falei demais sobre isso. Comenta aqui, por favor, quais são as suas impressões e eu vou mostrar aqui uma questão do digital e uma questão do tradicional pra gente finalizar, beleza? Aqui, ó, caiu o tenentismo e caiu era vagas, então assuntos aí bastante estudados. O tenentismo veio preencher um espaço, o espaço vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzirem o processo revolucionário brasileiro que começava a sacudir as já caducas instituições políticas da República Velha. Os tenentes substituíram os inexistentes partidos políticos de oposição aos governos de Epitácio Pessoa e de Arthur Bernardes. Beleza? Um trechinho aí falando do tenentismo. Um dos objetivos do movimento político abordado no texto era... Gente, se você conhece o movimento tenentista, suave. Se você não conhece, não tem muitas lembranças, o texto vai te ajudar numa análise? Algumas coisas pode te ajudar sim, mas numa análise mais profunda, não tem como com um texto curto desse, né? Eu já acho essa questão meio termo, assim, ela não tá nem tão direta, né? A pergunta tá mais direta, mas o texto também ajuda, contribui. Porque teve questão, por exemplo, de uma imagem assim, fala, o que é isso? Né? Falando em imagem, gente, o Enem digital, a galera ficou falando que era para economizar papel, pipipipopopó, essa coisa toda, né? Caiu um mapa na geografia, uma imagem na história. Olha que pobreza, que prova preguiçosa. Isso para mim é prova preguiçosa, tá? Não só com relação às imagens, as alternativas, os textos, tudo pequeno, tudo assim, ó, jogado. Isso sim é para se sentir ofendido, sabe? Quando fazer essa prova, uma prova jogada, preguiçosa, que tava nem aí, entendeu? Então, olha lá, um dos objetivos do movimento abordado no texto, que é o tenentismo. Unificar forças armadas pelo comando do Exército Nacional. Unificar através do comando, os tenentes são alta ou baixa patente? Não são alta patente. Eles não têm acesso a essa unificação através de comando, tá? Agora, combater a corrupção eleitoral perpetrada pelas oligarquias? Para quem estudou o movimento tenentista, isso é suave, isso é tranquilo. Inclusive aqui no canal tem vídeo de movimento tenentista, né? Os tenentes vão se unir em prol dessa questão, contrários a essa política oligárquica, a essa corrupção, a esse controle, a esse voto de cabresto, a esse coronelismo, a essa política do café com leite, política dos governadores, a tudo isso, né? Eles vão se unir contrários a isso e tem vários movimentos com relação a isso. Um dos mais conhecidos é a coluna Prestes, então letra B. Agora letra C, restaurar a segurança das fronteiras negligenciadas pelo governo? Não é uma questão fronteiriça, porque a gente tem essa questão política, por mais que eles sejam membros aí, né, do exército, tudo é uma questão mais política. Letra D, organizar as frentes camponesas envolvidas na luta pela reforma agrária, e aí toma cuidado que, por exemplo, tanto a letra D quanto a letra E fala de uma questão mais popular, né? Então, na letra D fala de uma questão popular do campo, como a reforma agrária, na letra E fala de uma questão popular voltados aí para a questão do operariado, né? Então, pacificar os movimentos operários radicalizados pelo anarcossindicalismo. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tati, anarcossindicalismo existiu no Brasil? Existiu. O movimento tenentista não estava interessado nessas questões, tá? E toma cuidado também porque vocês vão pensar no Prestes, o Prestes, né, na era Vargas, depois ele se junta à ANL, tem questões comunistas, populares, a intentona comunista, mas isso é posterior, ele sai do movimento tenentista. Então tem que tomar cuidado, se a pessoa ali não está atenta, pode marcar essas alternativas. Se a pessoa não conhece de fato, não estudou de fato a matéria, pode sim se perder. Se você considerou isso fácil, é porque você conhece a matéria. É por isso que você considerou fácil, é que você conhece. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai achar fácil, porque isso não quer dizer que todo mundo vai conhecer, que vai ter entendido, que vai ter estudado, que vai ter lembrado dessa questão. Entende? Então, toma cuidado nessas análises. É fácil, é difícil. Para quem? Depende. Por isso que tem uma régua específica de questões fáceis, difíceis, o que vai ser analisado, né? Não é só simplesmente da nossa cabeça porque eu achei fácil, porque eu achei difícil, ok?
E aí, eu trouxe para a gente comparar uma questão também de história do Brasil que caiu no Enem tradicional, né? Olha lá, o movimento sedioso ocorrido na capitania de Pernambuco no ano de 1817 foi analisado de formas diferentes por dois meios de comunicação daquela época. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a comoção no Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Já a Gazeta do Rio considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa, tão distintas pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos dessa nação consagram ao seu soberano. Olha só, esse texto, observa como já é um pouco diferente, porque a análise é um pouco mais profunda, mais, voltada ali para esse momento. Olha a pergunta. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana expresso em dissensões entre. Olha só, essa questão aqui, o que vai acontecer? A pessoa pode conhecer sim de Revolução Pernambucana, a pessoa pode conhecer sim de independência do Brasil. Se a pessoa não se atentar à análise que está no texto, ela não vai conseguir uma resolução de fato da questão, tá? Ah, Tati, isso é pior. Ah, Tati, isso é melhor. Agora, a pessoa que se perdeu nessa parte da matéria, mas consegue adentrar a análise do texto, consegue pensar um pouco no contexto histórico, ela também consegue armas, consegue aí parâmetros para resolver a questão. Agora, gente, de novo, o que é melhor, o que é pior, se é legal, se não é, isso é uma questão de pensar qual é o objetivo, né? O objetivo da prova do Enem, o que o Enem quer trazer pra gente. Os Enems, desde 2009 até antes, têm esse objetivo de análise, de contextualização, do estudante, de fato, entender o porquê se estuda aquilo, e não só jogar o fato pelo fato, o que foi o movimento tenentista, 2 pontos. Entende a diferença? E isso se chama educação, né? De novo, nem a história, nem a geografia, nem a matemática, ninguém aqui, nenhuma dessas matérias vai servir pra gente no fato pelo fato, na fórmula pela fórmula. Vai servir pra gente no uso disso, né? E a gente só consegue usar isso através de análises, através de compreensão, ok? Mas enfim, olha lá. Então, os fragmentos e tudo. Letra A. Quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata. Primeiro, isso não fala nem no texto, nem é uma discussão do texto. A discussão do texto é que num jornal em uma região fala X, no outro jornal em outra região fala Y. Falam coisas diferentes e um apoia, o outro não apoia, tá? Então não fala dessa questão escravista e a gente sabe que no processo, bom, pelo menos eu espero que você saiba que no processo de independência do Brasil isso não foi uma discussão trabalhada, né? A gente só tem a discussão de fato profundamente trabalhada ao longo do século XIX com relação à abolição. Letra B. Grupos regionais acerca da configuração político-regional. É exatamente isso. Isso que está sendo discutido no texto, dessas diferenças regionais, e é isso que a gente consegue conectar com a independência do Brasil. Não sei se você sabe, de novo, mas vou falar aqui para vocês que dentro da independência do Brasil não foi um projeto único, coeso, que todo mundo concordou, bora lá independência. Tiveram guerras, tiveram conflitos, tiveram regiões que não queriam a independência, tiveram regiões que ficaram independentes até mesmo antes da independência do Brasil. Então tem toda essa concepção regional importante, por isso que se conecta com o texto analisado e com a história de fato do nosso país. Então, qual que é a beleza de uma questão como essa? É a junção do seu conhecimento com a sua capacidade de análise. Elas duas juntas dá a resposta que é a letra B, tá? Intelectuais laicos acerca da revogação do... Aqui tá falando de uma questão religiosa que não tem em nenhum desses momentos, nem no texto, nem na independência, nesse processo. Oh, meu Deus do céu, foi mal esse negócio do Google aqui.
D. Homens livres em torno da extensão do direito de voto. Mais uma vez, não é essa a questão, é mais uma questão de diferenças das regiões. Tati, tem essa concepção do direito de voto? Tem, mas é mais a partir do primeiro reinado, né? Que a gente tem as constituições sendo trabalhadas, Constituição da Mandioca, a Constituição otorgada pelo Dom Pedro I. E letra E, elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. Isso aqui é para confundir vocês, tá? Porque elites locais, é isso mesmo, é questão local, das elites, discutindo. Tá, mas acerca da ordenação do monopólio fundiário, está discutindo a questão da terra aqui? Não, isso não é uma discussão para as elites, né? Que essas elites já têm esse monopólio, já são latifundiários no caso, né? Então não tem essa discussão especificamente. Ó, eu me alonguei, eu sei disso, e por isso toda vez que eu me alongo eu já falo aqui. Se você chegou até o final, comenta aqui para eu saber, tá? Eu fiz esse vídeo na intenção de mostrar para vocês que sim, nós estamos vivendo um momento muito grave com relação ao Enem, muitas mudanças estão acontecendo, os estudantes estão sim sendo prejudicados, e eu concordo quando se fala nessa diferença entre tradicional e digital, mas eu não concordo nessa questão de ser fácil ou difícil, não necessariamente é isso. O problema maior é a estrutura da prova ser diferente. Se a estrutura da prova é diferente, as pessoas não tiveram ali o mesmo tempo, a mesma oportunidade nesse sentido, né? Porque é uma estruturação completamente diferente, uma mais direta, uma mais analítica. Então, você vai colocar os mesmos candidatos para fazer provas diferentes. Isso sim é que é injusto, isso sim a gente tem que questionar, tá? Qualquer dúvida, questão, comentário, fique à vontade aqui embaixo, a gente pode continuar conversando sobre esse assunto. Me segue lá no Instagram, porque eu consegui comentar assim que a prova saiu, eu já analisei a prova, já comentei com vocês lá no Instagram. Enfim, se inscreve aqui no canal e contem comigo, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo, curte esse vídeo e até a próxima.